uma relação genuína, uma relação autêntica possibilita crescimento. Sem técnica, meu amigo. Entende? Apenas a relação. Né? Quando você vai, quem leva isso à última instância, quem leva isso ao extremo, é a teoria rogeriana. Né? A teoria rogeriana não fala em técnica, né? A teoria rogeriana não fala em instrumento de intervenção. Se você lê a teoria rogeriana, você não vai ver intervenção, a palavra intervenção, não vai ver a palavra técnica. Sabe o que ele fala? Atitude. Ele só fala a palavra atitude. E aí ele fala atitude facilitadoras básicas para o processo terapêutico. Né? Só. O que é mais extremo ainda, ele fala de atitudes e ele fala só de 3 atitudes. Ele diz assim, se você tiver 3 atitudes básicas, a terapia acontece. Olha só, a teoria rogeriana, em termos de, como eu diria, em termos de efeito, né, em psicologia humanista, ela leva o extremo a relação. Ela leva o extremo. Né? É o seguinte, olha, para ter terapia, para acontecer a terapia verdadeiramente, eu só preciso dessas 3 atitudes. Acabou-se. A terapia acontece. Ela não fala, tem intervenção, confrontação, clarificação. Ela não discute isso, nem interessa discutir. Ela não discute a palavra neurose, ela não discute a palavra psicose, assim, não tem. Né? Por quê? Porque ela leva ao extremo máximo a compreensão do ser humano como potencialidades. Com potencialidades. Né? Ou seja, ela diz o seguinte: primeira atitude, consideração positiva incondicional pela experiência do cliente. Ele me fala, eu tenho que levar como verdadeiro, ou seja, eu tenho que respeitá-lo, né? Eu tenho que respeitar a experiência dele. É única e é verdadeira. Olha, a terapia hegeliana, presta atenção. Né? Lógico que a Gestalt não fica muito longe, não, mas a terapia rogeriana ela é muito mais explícita com relação a isso. Né? E depois ela diz assim, olha, o terapeuta tem que ter compreensão empática, né? Que é a apreensão da subjetividade do outro de um modo mais próximo possível. Compreensão empática. Né? Aquela famigerada, né, palavra que alguns livros distorcem, por isso que ele não está usando aqui, como o Roger deixou de usar também, né, a chamada empatia. Né? A empatia. Tá? Porque a empatia foi dita como se fosse possível se colocar no lugar do outro, ver o mundo como fosse outro, isso é impossível. Ninguém vê o mundo, né, como o outro. Né? Eu jamais posso me colocar no seu lugar. Né? Jamais. E ver o mundo como você vê. Eu posso me aproximar o máximo possível, tentando perceber a sua percepção a respeito do mundo. Isso eu posso fazer. A sua percepção a respeito do mundo. Mas me colocar no seu lugar e ver o mundo como você vê, isso é mentira. Né? Mentira descarada. Que muitos livros de psicologia colocam isso. Tá? Bom, o que acontece? Né? E a terceira, a autenticidade do terapeuta. O terapeuta tem que estar congruente consigo mesmo. O terapeuta tem que estar congruente com os seus sentimentos. Né? O terapeuta precisa estar congruente, né, na sua relação efetiva e afetiva, né, no momento da sessão terapêutica. Ou seja, né, eu não posso, na realidade, né, levar essa relação, né, como relação apenas, né, de contextualizar o outro como algo doente. Né? E eu sou o técnico que vou consertar. Isso não existe. Então, em última instância, a abordagem rogeriana, a abordagem centrada na pessoa, leva, né, ao extremo, né, o processo de afirmação e confirmação do outro. Ou seja, leva ao extremo, né, a atitude fenomenológica. Né? Ou seja, colocar entre parênteses, né, os preconceitos. Né? Leva ao extremo, né, a minha consciência como raiz de todas as coisas. Lógico que está presente também na gestalterapia, né? Estou falando que a abordagem centrada é muito mais explícita com relação a isso, né? A abordagem rogeriana não está nem aí, se eu disse que eu tenho contato, né? Não, ela vai assim, olha, a nossa vida é relação, ela é muito mais weberiana, muito mais essencialista, né? Muito mais voltado, né,
para apenas a relação. É só você olhar os vídeos da demonstração dos atendimentos do Carl Rogers. Olha os vídeos, né? O que você vai ver? Você vai ver o Roger lá, né, caladinho, sentado na cadeira, com a mão no queixo, né? E o cliente falando, e ele centrado no cara. Você vê que ele não está, né, sabe, devagando por aí. Ele está lá, centrado no cara. Ele está plenamente em relação, né? Em alguns momentos ele confirma o cara, ele diz como está entendendo, ele tenta clarificar, né? Ele diz, olha, eu percebo tal coisa assim, 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 né? E o cara vai lá e o cara bota para fora novamente, né? E o Roger, em momento algum, tenta usar explicações porque ele está sentindo aquilo, mesmo, né, que alguns clientes sintam necessidade de ter explicações, o Roger não comunga com isso, né? Olha só, e o que vai acontecer? Né? Naquela relação, o cara se sente aceito, né? Naquela relação, o cara se sente integralmente aceito. Né? E nesse sentir aceito, ele começa a se aceitar. Olha que coisa incrível. Olha que sacação do Rogers. Né? Mas isso não é falso, não, viu, gente? Isso não é falso, não. Tá? Não é o Rogers, não está inventando atitudes. Agora eu vou estar numa atitude de concessão positiva. Agora eu vou estar numa atitude, né, de compreensão empática. Não. Né? Ele separa isso só para explicar a teoria. Né? Ele está lá plenamente presente. Né? E o cara, né, do outro lado, sentindo aceito, sentindo, vou usar o termo rogeriano, né, sentindo considerado positivamente, né, ele começa a se autoaceitar. Ou seja, a autoestima dele começa a ser elaborada, a imagem do eu dele começa a ser elaborada por ele mesmo, meu amigo. Entendeu porque o Perro disse que era mais um charlatão? Porque o terapeuta leva o cliente a acreditar que é ele que está fazendo e não está porra nenhuma. Quem está fazendo tudo é o próprio paciente, através do processo relacional com o terapeuta. Entende? Então, o que acontece? O Rogers, ele pressupõe que, nessa instância, né, de relação verdadeira, autêntica, genuína, né, congruente, né, o paciente entra no processo de associação e relabora a sua imagem do eu. Porque o problema, né, o grande problema que nós temos com nossos pacientes é a imagem do eu dele. Né? A imagem do eu dele que está baseada, sabe em quê? Em uma referência externa. Sabe quando você começa, né, a querer se comportar de acordo com o que os outros acham que você deve fazer? Você começa a se comportar de acordo com o que os outros acham, né, que você deve se comportar, o que você está sendo julgado. Você tem medo de ser julgado, tem medo da autenticidade. A autenticidade que eu digo não é falar tudo que pensa, não. Isso é falta de educação, outra coisa. Né? A autenticidade que eu digo é se perceber, né, ser autêntico e ser congruente, né, com a sua relação. Isso é um ponto extremamente importante, ser congruente com a sua relação, né, com a sua relação com você mesmo. Né? Então, o que acontece? Esse princípio, né, vai simplesmente mobilizar no indivíduo, vai tocar, vai acender, sabe, né, o interruptorzinho, né, da tendência atualizante. Né? Ou seja, o indivíduo começa a reformular a sua imagem do eu, o seu nível consciente começa a ter uma ampliação absurda, você começa a compreender o seu comportamento, porque as suas experiências organísticas, né, começam a fluir mais livremente, sem bloqueios e sem distorção também. Olhe bem, sem bloqueios e sem distorção. Qual é a consequência disso? Né? Você começa a ter ampliação do nível de consciência. Sua imagem do eu começa a rechaçar, né? Começa a rejeitar um centro de referência externo e começa a potencializar um centro de referência interno, com base nos seus sentimentos, com base na sua vivência. Gente, tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Pelo princípio da relação. É isso que o Buber está colocando, é isso que o Richard Heissner está colocando. Né? Pelo princípio da relação. O efeito relacional na terapia, ela é primordial, ela supera qualquer tentativa de explicação do paciente. O seu paciente, ele vai querer explicação, aí eu já digo a você, né? Ele vai querer explicação, ele vai querer compreender assim, por que eu estou assim, porque eu estou agindo assim, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque
Então ele vai querer isso, é praticamente Gabriela. Né? Então o que acontece? Ele vai, inevitavelmente, né, cobrar isso de você. Né? Mas se você acredita na teoria, você não vai dar resposta, porque não tem resposta, meu amigo. Entende? Não preciso pegar o seu passado para explicar o seu presente. Eu não preciso, né, determinar o seu presente com base nas questões abertas, né, dos sofrimentos que você teve. Eu preciso que você abra mão disso. Certo? Sabe como você vai abrir mão disso? É a partir do momento que você se aceitar. Quando você começa a se aceitar, você vai abrir mão da culpa, você vai abrir mão do sofrimento, né? Você vai seguir a sua vida. Mas enquanto você não se aceitar, meu amigo, ó, meus pêsames, amém, axé babá, né? Foi-se, né? Vai continuar sofrendo, vai continuar num estado de sofrimento. Né? Então, a partir do momento que você cria uma possibilidade, olha a palavra, possibilidade, não é que vai acontecer, não. Né? É a possibilidade de existir, né? De você olhar para trás e não mais estar preso. É isso que eu quero dele. Sabe quando a autoestima dele for reformulada, o que vai acontecer? Ele vai olhar para trás, né? Ele não vai apagar o passado, não, porque você não pode apagar o passado. Né? Desculpe aí a verdade para alguns. Né? Você não pode apagar o passado, que isso é impossível, meu amigo. Apagar o passado é impossível. Né? Sabe o que vai acontecer? Simplesmente você vai olhar para trás e não vai mais sentir aquele peso, né? Porque as suas situações inacabadas, porque as suas situações não resolvidas ou mal resolvidas, né? Não vai ter mais aquele peso nas suas costas. Sabe? Você vai olhar o passado e vai ter uma outra compreensão. Não estou dizendo que você vai mentir para você, não. Nem estou dizendo que você vai lá atrás, sabe? Né? Dizer que não viveu aquilo, ou vai esquecer, porque não esquece, não, porque esquecer já é outra coisa, é um problema mais sério. Né? É um problema da distorção cognitiva. Né? Então, o que acontece? Se você começar a bloquear o seu passado, isso é mais neurose do que qualquer outra coisa. Né? Você simplesmente vai olhar para o seu passado, né? E vai conseguir se perceber, né? Eu era assim, eu não sinto mais hoje. Ou seja, aquilo que foi inacabado perdeu a força. Quando eu digo perdeu a força, sabe o que significa? Que essas situações inacabadas não mais vão aflorar como uma gestalt aberta, porque ela foi resolvida. Ela pode até ter deixado resquícios, ou seja, ela pode ter perturbado outras gestaltes ou colaborado para a estruturação de outras gestaltem. Né? Mas o que acontece? Inevitavelmente, nessa relação efetiva, autêntica, você olha para trás e não sofre mais. Sabe por quê? Você não vai olhar para o futuro e não vai sofrer mais o processo ansioso. Sabe por quê? Simples, porque você se permitiu a viver no aqui e agora, porque você se permitiu a viver no momento presente. Você se permitiu, sabe, a abençoar, tudo que é dado na vida, no seu aqui e agora. Entende? Então, muita gente faz o quê? Evita o aqui e agora pelo medo de sofrer. Seu paciente vai fazer isso também. Ele evita o aqui e agora pelo medo de sofrer. Então, ele prefere ficar lá atrás, não sabe ele, ou sabe mais do que ninguém, sofrendo, preso nas situações inacabadas lá do passado, por isso que ele repete. Sabe o que é repetição? Repetição nada mais é do que a possibilidade de tentar, da tentativa do organismo em solucionar, em resolver, em ressignificar o que passou. É por isso que ele volta. Ou seja, a experiência passada, é por isso que ele volta. Então, a experiência passada volta, se repete. Então, cada vez que ele repete, perde mais força. Se o terapeuta for hábil, tiver habilidades para isso. Porque aí entra a habilidade do terapeuta. Porque atitude terapêutica, como o Rogers, não basta, meu amigo, não basta você dizer assim, eu tenho tal atitude. Não, isso é vivencial. É por isso que eu digo, não é todo mundo que pode ser gestalterapeuta. Não é todo mundo que pode ser psicólogo, fenomenológico essencial. Você tem que acreditar na teoria. Mas quando eu digo acreditar na teoria, não estou dizendo que nós estamos pregando a verdade, não. Está longe de verdade. Está longe. Estamos longe de saber qual é a verdade.
As teorias, como eu falei em aulas anteriores, são apenas modelos explicativos. Esses modelos explicativos é que determinam, na realidade, né, a condução do processo terapêutico. Né? Ou seja, teoria, técnicas, instrumentos, né, metodologia, né, o método, né, sendo utilizado. Né? Então, é isso que vai conduzir o processo terapêutico. É a explicação que você tem de compreensão teórico. Compreensão teórico. Agora, no momento da sessão terapêutica, né, a compreensão teórica já faz parte de você. Você não está analisando o outro. Você não vai analisar o outro. Né? A compreensão teórica simplesmente vai o quê? Fluir, você vai exalar. Né? Porque já faz parte de você. Por que faz parte de você? Porque pressupõe que se você faz gestalterapia, você está nada mais, nada menos, né, do que acreditando nas bases. Aí eu acho muito engraçado algumas criaturas que, né, começam a fazer curso de terapia cognitivo-comportamental, né, e começam, né, sendo gestalterapeuta, a utilizar técnicas da teoria cognitivo-comportamental. Acabou, que peraí, meu amigo, você não entendeu nada do que eu falei. Né? Não entendeu nada. Entendeu? Não, que pode ajudar, mas pode ajudar em quê? Né? Não estou dizendo que a TCC não funciona. Funciona muito bem, obrigado. Né? Não estou dizendo que a psicanálise não funciona muito bem, obrigado. Agora, todas elas têm concepções. Né? E aí vem aquela discussão da do ecletismo, né? Da incompatibilidade na concepção de homem, da incompatibilidade da questão de método, né? E da incompatibilidade nos instrumentos terapêuticos, né? Em técnicas, experimentos, como vocês queiram chamar. Né? Esse é um ponto, né, extremamente importante para a gente. Por que é importante? Porque não tem como você utilizar duas concepções de homem. Né? Imagine, Rogers coloca 3 atitudes, uma outra teoria, tem uma série de tarefinhas que você pode fazer. Como é que você vai conciliar tarefas e as 3 atitudes? Já que a concepção metodológica é diferente. É totalmente diferente. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Tá? Na página seguinte, a página 76. Acompanhe aí. Primeiro parágrafo da página 76. Né? Relação de cura em gestalterapia. Ele diz o seguinte: quando a awareness de uma pessoa evolui a partir do embasamento da atitude fenomenológica, né, de colocar entre parênteses, né, os preconceitos, etc., né, as características do processo dialógico estão presentes. Olhe bem, né? Aí ele vai definir a questão da awareness. Olha assim, a awareness é mutável. A awareness é mutável e transcende a si mesma. Da mesma forma que o processo dialógico. O mais importante no processo de pôr entre parênteses é que a pessoa, ao colocar seus conceitos entre ela e a situação, permite que ocorra a franqueza e a mutualidade inerentes ao diálogo. Olha só, né? Colocar seus conceitos entre ela e a situação. Né? Então, o que acontece? Né? É uma questão de permissão, meu amigo, permissão para sentir, permissão para vivenciar. Né? A cura em gestalterapia se dá a partir do momento que você permite. Né? Se é cura, né? Se há cura em gestalterapia. Estou discutindo o livro do Richard Reisner. Né? Então, o que acontece? Né? O que acontece para o processo de mudança? Uma permissão, meu amigo, de você. Né? Uma permissão para crescer, uma permissão para se aceitar. Né? E aí entra a história da teoria paradoxal, que ele vai falar agora, daqui a pouco. Né? Olha só, olha o que ele diz sobre a teoria paradoxal, no parágrafo de baixo. Né? Página 76. Ele diz o seguinte, sobre a teoria paradoxal. Não se exige a aceitação da atitude fenomenológica somente do cliente, né? Ou seja, somente do paciente. A fim de promover a awareness do cliente, o terapeuta também precisa compartilhar da atitude fenomenológica. Ou seja, ele também precisa em ter uma atitude fenomenológica. Tá? E ele vai lá embaixo, no finalzinho, ele vai descrever ali. Olha só. Se o terapeuta, no quarta linha, de baixo para cima, se o terapeuta
né? Meio do último parágrafo. Se os terapeutas trabalharem a partir da perspectiva do eu-tu, eles não terão o desejo de mudar o cliente, mas somente de compreender sua existência e encontrá-lo. Sabe quando o cara vem para mim, quando cliente, quando paciente, não é que eu quero mudá-lo, não. Não é meu papel mudá-lo, não. Porque se eu quiser mudá-lo, eu vou mudar de acordo com o que eu acho correto, com os meus pré-conceitos, os meus conceitos elaborados a priori. Ah, entendeu? Né? Aí eu vou moldá-lo, né, de acordo com o que eu sou. Aí ele não vai ser ele, vai ser eu. Né? Então eu começo a moldá-lo de acordo com o que eu sou. Então eu não quero mudá-lo. A mudança é consequência da tomada de consciência dele. A mudança é consequência das ações que ele tem na própria vida. Não são das minhas ações. Né? Então, o que eu quero é exatamente o que ele está dizendo aqui. Olha só. Né? Somente compreender sua existência e encontrá-lo. Por si só, isso é terapêutico. É por isso que ele cresce. E aí eu vou dar um exemplo claro para vocês. Claro, claríssimo. Não é? Eu tenho certeza que vocês já viram alguma coisa assim. Presta atenção. Tem cliente, tem terapeutas, tem psicoterapeutas tão incompetentes, tão burros de pai e mãe, tão jumentos, que nunca leram um livro, ou seja, analfabetos funcionais, certo? Que nunca estudou a teoria, que tem clientes que têm mudança, ou seja, clientes crescem. Imagine, né? Pode fazer muita bagaceira um terapeutazinho desse, né? Mas tem terapeutas tão incompetentes teoricamente que tem clientes que crescem. E o contrário também é verdadeiro. Tem excelentes terapeutas teóricos, olha só, excelentes terapeutas, teoricamente falando, que dominam muito bem a teoria, da gestalterapia, e tem pacientes que não têm crescimento. Tem pacientes que não têm crescimento. E aí, me explique. Explique. Como é que ele pode explicar isso? Como é que ele pode explicar isso? Que o efeito, meu amigo, é a relação. Entende? O privilégio do presente e da relação faz a mudança. Lógico, não estou dizendo que você tem que ter competência, não, né, para ter mudança. Estou dizendo o seguinte, que o ideal é que você seja um bom terapeuta. O ideal é que você seja competente teoricamente, né, e que consiga estabelecer relações dialógicas efetivas, de aceitação incondicional, de compreensão empática, de genuidade, né, de autenticidade, de congruência. Entende? Estou dizendo que o ideal do terapeuta é esse. Né? O ideal do terapeuta não é ele, sabe, na prática ser um cocô, né? Mas na teoria ele sabe tudo. Né? Ou ao contrário, na teoria não sabe nada e na prática vivencial alguns clientes conseguem crescer. O que eu estou falando é chamando de polêmico, né? Mas é verdade. Né? Tem muita gente incompetente, tem muita gente que não estuda, tem muita gente que não lê, tem muita gente que vai abrir o consultório, né? Pode olhar e tem gente elogiando. Mas por que está elogiando? Porque está tendo um efeito, se beneficia de alguma forma. Aí você pode dar a terapia é isso? Não, a terapia não é isso. Se beneficia como se beneficia de outras relações. Porque a terapia é uma coisa muito mais séria. Né? A terapia é muito mais séria do que isso, do que apenas, né, você ter uma teoria. Né? Você precisa da teoria, né? Mas precisa também de ter uma atitude. Né? Uma atitude terapêutica. Né? Que aqui nós estamos chamando de atitude fenomenológica. Né? Ou então de uma atitude facilitadora básica para o processo terapêutico, como diria Carl Rogers. Né? Essa é uma questão. Essa é uma questão fundamental. Entende? Agora, isso só é possível a partir do momento que você compreende a teoria. Né? Você não vai estar lá dentro do seu cliente com a teoria na cabeça. Agora ele está falando isso por causa disso e isso. Você não está analisando o seu paciente.
Você não está analisando o seu cliente. Não tem nem lógica, né? Você está analisando, né? Tudo bem? Bom, estou pressupondo que vocês estão acompanhando. Tá? Quiserem perguntar pelo chat, pergunte aí. Alguma pergunta? Coloca no chat. Alguma pergunta? Dúvidas? Até o momento tudo claro? João Paulo? O resto do pessoal, e aí? Ok? Então vamos lá. Aí ele começa a falar sobre a presença, né? Na página 77, tá? Sobre a presença. E aí, mais adiante, pegando só os trechos mais importantes para a gente discutir, certo? Vamos lá. No meio da página, né, falando sobre a presença, ele diz o seguinte: a presença implica trazer para a interação a plenitude de nós mesmos, né? O estar plenamente presente. Só existe presente na presença. Nunca esqueçam disso, né? Só existe aqui agora, né? No presente, né? E só existe presença no presente, tá? E aí ele diz: os terapeutas devem estar dispostos a permitir que os clientes se comovam e mobilizem. Olha só, se comovam e mobilizem, né? Ou seja, que entre em contato com o que está sentindo, que tenha uma plena vivência de consciência, né? Que o vivido possa ser experienciado, né? Ele não tem que abortar o processo dele, porque tem terapeutas que abortam o processo. O paciente está falando alguma coisa, terapeutas às vezes são impacientes, né? E querem, né, mostrar que sabem, ou querem mostrar ao paciente que estão fazendo algum tipo de trabalho útil, ou querem, na realidade, ou não conseguem se controlar, né? Então, assim, o paciente vai chegar falando, vai chegar a uma conclusão, e o terapeuta antecipa a conclusão, ou seja, ele aborta o processo do paciente, tá? Olha o que ele fala. Ele estava falando agora sobre genuinidade, né? Lembra que eu falei genuinidade terapeuta, autenticidade, congruência terapeuta? Aqui ele vai falar sobre comunicação genuína e sem reservas. Olha o que ele diz, o que é uma comunicação genuína no processo terapêutico, tá? Por sem reservas, Buber não quer dizer que tudo que ocorra com alguém deve ser dito. Entende? Autenticidade não significa eu falar o que vem à cabeça, não, ou falar o que eu penso, né? Ou sem reservas não quer dizer que eu tenho que, tudo que vem no meu pensamento, tudo que vem na minha cabeça, eu vou falar para o paciente. Não é isso, não, tá? Então, o que acontece, né? Sim, aí, só recapitulando, né? Não esqueça que nos processos disfuncionais, na psicopatologia, a psicopatologia cai por água abaixo, nós estamos falando tudo isso. É isso que eu quero mostrar a vocês. Entende? Porque não existe espaço para um processo psicopatológico numa relação autêntica e genuína. Entende? Psicopatologia é o quê? É um processo de decodificação do outro. Psicopatologia é o quê? É um processo de explicação, detalhamento do que está funcionando e do que não está funcionando adequadamente. Repito, pelo amor de Deus, ainda bem que está gravando aqui, né? Ainda bem que vai ficar gravado isso, para depois ninguém distorcer o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não existe transtornos mentais, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que a compreensão do processo, né, não cabe nessa discussão. É isso que eu estou dizendo. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, para concluir aqui. Olha o que ele diz. Tá? Ele parou aqui sem reservas. Né? Bom, o que precisa ser sem reservas é a disposição de se envolver honestamente, genuinamente, né? Autenticamente, dizer o que acredita que servirá para criar condições para o diálogo ou para promover diálogo em andamento.
mesmo temendo a forma como isso será percebido. Né? O que quer dizer? Você pode ser autêntico, né? Utilizando essa autenticidade como uma intervenção para o outro. Né? Dizer o que você, como você vê o outro, como você percebe o que ele está te contando. Aí ele faz a ressalva aqui, ele diz o seguinte: mesmo temendo a forma como isso será recebido, né? Será recebido pelo outro. Uma comunicação sem reservas não exclui o silêncio. Né? Às vezes, o silêncio é muito mais autêntico, né, do que você pronunciar alguma coisa. Tá? O silêncio, entretanto, deve ser um responder genuíno e não estar baseado na proteção de si mesmo ou do outro da autoexpressão. Então, assim, não entender silêncio como assim, eu não sei o que fazer agora, não sei o que dizer. Né? Não entender silêncio como você usar isso para se proteger, o cara descobrir que você é incompetente. Né? Não é nesse silêncio que ele está falando. Ele está falando daquele silêncio terapêutico, que o cara olha para você e percebe nos seus olhos, que percebe na sua face que você está presente, que você está sendo autêntico com ele, que você não está julgando, que você está aceitando ele incondicionalmente, mesmo em silêncio. Entende? Então, é nessa perspectiva que ele está falando. Né? Então, esse silêncio é nesse sentido, nessa percepção. Boa pergunta, né? Não sei se estão acompanhando as perguntas aí. É o seguinte, está dizendo o seguinte, né? Foi o Neilton, né? No caso, usando a rede virtual, seria uma relação eu-tu? Sim. Não é que seria uma relação eu-tu. Existiria a possibilidade de uma relação autêntica e genuína, uma relação com tu. Né? Lembre-se que mesmo, né, numa relação virtual, isso é uma relação, é um isso. Né? Nós vivemos no mundo isso. Nós vivemos no mundo isso. Entendam? Não é? Nós precisamos do mundo isso para viver. Pega o livrinho do Buber e ele vai dizer claramente isso. Né? Nós precisamos do mundo isso para viver. Mas aquele homem que vive só no mundo isso não é homem. Também não é mulher. Né? Então, aquele homem que vive só no mundo isso não é homem. Entende? Olha só. Então, o que acontece? De tudo isso, eu posso resgatar um tu. Na concepção bulberiana é isso. Né? De toda a relação com isso, eu posso resgatar uma relação tu, uma relação tu. Né? Porque isso é a essência das coisas. Então, eu estou me relacionando com vocês virtualmente aqui, em algum momento eu posso me sentir inspirado por vocês. O que eu posso estar falando pode estar tocando vocês aí do outro lado. Nós temos uma relação virtual aqui. Né? Obrigatória, porque devido à quarentena, mas uma relação virtual. Obrigatória, mas virtual. Né? O que acontece? Nessa relação obrigatória e virtual, eu posso me sentir inspirado. Eu posso ser tomado pelo tu. Né? Você está aí do outro lado e eu posso estar nessa relação com vocês. O que eu estou falando, em algum momento da minha fala, pode tocar alguém dos presentes. Olhe bem, pode tocar alguém, né, das pessoas que estão presentes nessa aula. E esse alguém pode se sentir inspirado, né, e pode entrar em relação comigo. Né? Olha só, e toda relação é autêntica, ela é verdadeira. Né? Toda a relação também é reciprocidade, que é uma das características da relação eu-tu. É recíproca. Nós estamos entrando para essa relação. Lógico que na presença, né, não só na presença ser constituída com vocês do outro, mas na presença física, isso se potencializa. Né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas relações virtuais. Entende? Eu não posso abrir mão das relações, né, verdadeiramente físicas, palpáveis, para as relações virtuais. Não estou desconsiderando as relações virtuais, não. Eu estou dizendo que não pode ser só isso.
Entende? E eu não posso usar essas ações virtuais, né, de forma até necrófila. Né, pelo amor de Deus, não entenda mal. Necrofilia, assim, de relação com. Deixa eu tentar me explicar. Relação necrófila no sentido que o Érico Fromm colocava, né? Da relação com sem vida. Não é relação com cadáver, não, pelo amor de Deus. No sentido da relação com sem vida, né? Das relações virtuais, muitas vezes não são dotados, né, de uma vivência efetiva, de uma vida por trás disso. As máscaras existem aqui na internet, né, no chat, no Facebook, né, o mundo perfeito do Instagram, né, e assim vai. Entende? Então, o que acontece? Muitas dessas relações, elas precisam da presença para acontecer, não excluindo essas relações virtuais, lógico. Pode haver eu tu. Entendeu? Eu dei um rodeio, mas eu acho que talvez tenha respondido, né, Hilton? Respondi, você perguntou? Ok. Vamos lá. O que mais? Mais dúvidas para a gente continuar. Mais dúvidas? Dúvidas? Alguém? Vamos lá, vamos pegar aqui o capítulo 5, abram aí. Olha, eu estou pressupondo que vocês estão acompanhando com o material aí, tá? Você vê, olha o que é aquela da relação virtual. O que é da relação virtual, né? Eu estou pressupondo que vocês estão acompanhando, entende? Não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo, né? Então eu pressuponho que vocês estão acompanhando com o livro. Só um complemento à resposta do Neil. Então, o capítulo 5, tá? Capítulo 5. Considerações finais. O espírito do diálogo. Então, o que é esse diálogo? Né? Que acontece? Que forma? Né? Esse diálogo se estabelece na relação de cura. Né? Somente quando nós falamos, né, como está lá no slide, esses processos disfuncionais, né, que a gente já viu que ocorre a partir do self. Quanto mais personalidade, com mais self, mais neurose, mais rigidez, e assim vai. Né? Maior o nível de contato. Né? Vamos lá. O que ele coloca aqui? Ele diz o seguinte: há muitos mal-entendidos quando o diálogo, né, quanto ao diálogo. Há muitos mal-entendidos quanto ao diálogo. Naturalmente, isso ocorre em função da natureza sutil e complexa do que estamos tentando tratar. Também porque é uma maneira muito diferente de ver o mundo. Né? Você vê, né? O surgimento da psicologia humanista foi uma quebra, né? Caiu como uma bomba. Né? Imagine, você tinha duas grandes teorias nos Estados Unidos. Uma pressupondo que o sonho inconsciente, né, é o consciente determinista, né, porque você tem o princípio do determinismo psíquico, né, e a outra teoria pressupondo, né, que esse inconsciente não é válido e o que eu tenho de concreto é o comportamento. E aí eu preciso ter um instrumental de manipulação no bom sentido, né, de trabalho com esse comportamento. Né? Ou seja, as duas linhas principais que tinha nos Estados Unidos, os behavioristas de um lado e os psicanalistas do outro. Tá? E cai, né, a terceira força, né, com uma outra perspectiva totalmente diferente. Né? Cai a terceira força dizendo o seguinte: não, né, de jeito nenhum. Entende? Eu não preciso decodificar o outro, eu não preciso ter uma estrutura psicopatológica para compreender o outro. Né? Simplesmente, a partir da minha relação com o outro, né, eu posso gerar uma possibilidade de compreensão autêntica e genuína. Porque o outro não é aquela parte
né, que está gerando distúrbio, gerando o quadro disfuncional, gerando transtorno. Né? O outro é a sua integridade, é o seu todo. Então, eu não posso olhar para você e ver apenas uma partezinha, pequena que seja, que é o processo psicopatológico, é isso. Né? É uma partezinha menor do todo. Eu tenho que olhar você e ver a toda a sua integridade psíquica, né? Olhar para você e ver o que nós chamamos de pessoa. Né? Olhar para o outro e ver pessoas, não ver patologias. Ah, você está dizendo que não existe patologia. Não, eu estou dizendo que eu não posso olhar para você e planejar um processo terapêutico com base, né, na patologia. Né? Entendam, vou dar um exemplo claro. Pessoas que têm ansiedade, processos ansiosos. Né? Se você olhar, o que é o processo ansioso? Sintoma, meu amigo. Né? O processo ansioso não é causa, né? É sintoma. Entende? Você está angustiado. A angústia é sintoma, não é causa. Né? Imagine. Então, o que acontece? Né? Alguma coisa inacabada, constituída inadequadamente, construída inadequadamente, né, nas suas relações, né, no decorrer da sua história, fez com que essa configuração não adequadamente se fechasse. Olhe bem, gerando o quê? Uma possibilidade da situação inacabada pressionar você, né, para pedir que seja fechada. Ou seja, incomodando você. Né? Situações inacabadas, pressionam, utilizando a própria terminologia do Fritz Perls. Né? Elas querem vir à tona. Né? A Gestalt quer emergir. Né? A Gestalt quer emergir. Então, o que acontece? Né? Esse é sintoma. O que está gerando isso é aquele conjunto de situações não resolvidas. É o que está gerando o processo ansioso, é o que está gerando o processo de angústia. Então, eu não posso olhar para você, eu não vou trabalhar a sua ansiedade. Claro que não, porque se eu trabalhar a sua ansiedade, eu aborto o seu processo. Se eu trabalhar a sua ansiedade e a sua angústia, eu aborto, né, o seu processo. A ansiedade ou angústia vai deixar de ser constituída em você a partir do momento que você começa a se permitir ser trabalhado nos elementos gestálticos, né, que estão formando essa configuração, entre as partes que estão formando a configuração, que ainda não se fechou. E aí ela se manifesta como sintoma. Se manifesta como sintoma. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Tudo bem? Então, o que acontece? A própria situação da gestalterapia, quando surge naquele meio dos Estados Unidos, ela cai como uma bomba. Como é que pode? Né? Como é possível uma teoria que não pressupõe um processo psicopatológico? E outra coisa, por favor, presta atenção. Né? Quando a Gestalt ela começa a surgir nos Estados Unidos, a abordagem rogeriana já está construída. A psicologia humanista já está tomando forma, né, de forma concreta. Por quê? Porque a psicologia humanista ela surge como um movimento, né? Um grande movimento. Maslow, Levin, já as influências europeias, com Kurt Goldenstein, com Kuhler, Kafka, Wertheim, o pessoal da escola da Gestalt, né, da psicologia da Gestalt, né? Perls, Rolomei. Rolomei é uma coisa interessante. Né? Rolomei, se você pegar um livro do Rolomei, você vai ver que lá no livro ele tem uma apresentação assim. Né? Você abre a orelha e diz, o Rolomei é psicanalista existencial. Que porra é isso? Psicanalista existencial? Que diabo é isso? Existe isso? Psicanalista existencial? Ele não, epistemologicamente está uma contradição absurda.
que são concepções de homens totalmente distintas, né? Mas o Rolomei está dentro de uma concepção, né, humanista. É só você ler os escritos, né, do Rolomei, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter uma série de teóricos, né, que começam, né, quando eu falo movimento, não é que juntou todo mundo, vamos construir a psicologia humanista, não é isso. Quando eu falo movimento, é que as ideias começam a fervilhar, né? As influências europeias da gestalterapia começam a se tornar presentes, né? As influências filosóficas, a importância da filosofia, gente, né? As influências filosóficas começam, né, a efervescer, né, entrar em efervescência, né, começam a transpirar, né, nesse meio. Né? Na Europa você tem o quê? Você tinha o Binswanger, amigo pessoal do Freud, né? Você tinha o Beuys, né? Você tinha o Karl Jasper na psiquiatria, o suíço Karl Jasper, né? Você tinha o próprio Fitopels, né? Que é europeu, né? Você tem o movimento da fenomenologia, né? Edmund Husserl e a fenomenologia, né? Fantástico, né? Um dos melhores livros para aprender fenomenologia é o livro do Husserl, né? Investigações Lógicas. Né? Um dos melhores livros para aprender a fenomenologia. É difícil leitura, tem que passar um ano estudando, né? Mas é fantástico. Né? Mostra, esclarece. E esse pessoal da psicologia humanista comungou, bebeu muito dessa fonte. Esse pessoal da psicologia humanista, né, foi muito nessa fonte. Né? Então, isso para a gente é maravilhoso. Por quê? Porque nós não perdemos o encaixe, né, com a filosofia, né, a conexão, né, com o movimento filosófico. Porque filosofia é isso. A grande questão da filosofia é essa. Né? É perguntar o que é o homem. É a grande pergunta que norteia a filosofia. Né? Tudo bem? Dúvidas? Coloquem no chat.